Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao desenvolvimento do pensamento matemático. Nós estamos com a aula 2 de geometria. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho de polígonos, tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho das características de polígonos e tudo mais, certo? Bom, eu vou passar aqui para a gente já começar com a ideia. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a polígonos é o seguinte: a própria palavra polígono, o que significa a palavra polígono de fato, né? Então, se a gente separar pela palavra, né, ali no meio, poli significa vários. Então, a ideia de poli tem esse significado, de vários de alguma coisa. E o outro, gono, tem relação com seus lados. Então, polígono é com relação a vários lados, certo? Então, a relação entre polígonos é essa. É qualquer figura geométrica que tenha vários lados, certo? Bom, aqui, pessoal, eu coloquei algumas características com relação a polígonos, ó. A primeira é relacionada à figura geométrica plana, que tenha vários lados, como eu já havia dito. Aí eu vou passando aqui. O segundo tópico ali, pertencente a figuras planas. Aí a gente tem que lembrar que a figura plana, ela só tem duas dimensões, né? Ela só tem duas dimensões. Então ela tem largura e altura, ok? E por ter duas dimensões, o polígono ele pertence à geometria plana, ou seja, é uma figura que tenha lados, tenha vários lados, e que nós fazemos no plano, ok? Então essa é a relação entre polígono pertencente à geometria plana, como está descrito aí. Deixa eu colocar aqui a caneta. Tá aqui a geometria plana, certo? Bom, e a outra situação envolvendo polígonos é o seguinte: quando a gente fala em polígono, ah, existe a possibilidade de calcular a área desse polígono. Então, já vou adiantar aqui o que seria a área. O que é a área de um polígono? Bom, a área é o espaço que esse polígono ocupa em um plano, né? Então, você tem um plano lá, o desenhado polígono. Qual é o espaço que ele ocupa? Essa é a relação, tá bom? Então, quando você tem um polígono, tem essa possibilidade de calcular a área do polígono, certo? Pessoal, aqui eu coloquei é um polígono, tá certo? Mesmo porque ele tem vários lados, então é um polígono. E se a gente pensar na questão dos seus lados, olha só. Então, quantos lados tem esse polígono? Ele tem 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 lados. Por ele ter 6 lados, é o que a gente chama de hexágono. Hexa é de 6 e gono de lados, então hexágono. Então, o hexágono ele é um polígono, tá certo? De uma figura plana, ok? Olha só as características que estão descritas nesse hexágono, que também podem ser retratadas para outros polígonos também, ok? Bom, os lados já havia dito. Aqui nós temos o vértice, que é o... Devo lembrar aqui o que seria o vértice. São os pontos do polígono, tá certo? As quinas, vamos dizer assim, né? Então, esses pontos aqui do polígono é que a gente chama de vértice. Agora, matematicamente falando, o que seria esse vértice? É o encontro de duas arestas. Arestas são essas linhas que estão aqui, ó. Essas linhas aqui. Então, essa aresta com essa aresta, elas se encontram num ponto. Esse ponto é que a gente chama de vértice. É o encontro de duas arestas, certo? Então, quantos vértices tem aqui? Bom, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono também tem 6 vértices. A outra característica aqui que também está escrita, essa linha aqui que está bem cortada no meio, essa daqui, é o que chama de diagonal. Está escrito aí a diagonal. Então, o que é uma diagonal? É a ligação entre dois vértices que não pertencem ao lado. Porque se eu pensar nesses dois vértices aqui, ó, esse e esse, vai ter uma aresta aqui, só que essa aresta é o lado do polígono, né? Então, é a distância entre dois vértices. Então, tem essa diagonal em vermelho, tem essa daqui também, ó, é uma outra diagonal. E essa daqui também, ligação entre dois vértices. Ok? A diagonal. Pessoal, saiu torto, mas diagonal tem que ser em linha reta, ok? Segmento de reta. Bom, a outra relação que está descrita aqui é com relação aos ângulos. Então, deixa eu colocar aqui, ó, aqui você está escrito aqui, ângulo interno, ângulo externo. O próprio nome já diz, o ângulo interno está dentro da figura, o externo fora da figura.
como está aqui desenhado também. O ângulo interno, o hexágono também tem 6, né? Aqui tem um outro ângulo aqui, um outro ângulo aqui, o outro ângulo aqui, tem um outro aqui e o outro aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5 são 6 ângulos também. Assim como tem 6 ângulos internos, também tem 6 ângulos externos, certo? Um complementa o outro, ou suplementa o outro. Bom, pessoal, aqui eu trouxe uma tabela para gente, até para a gente analisar sobre a relação do polígono com os seus lados e com relação à sua nomenclatura. Então, o polígono não é uma coisa assim que se decora, né, o nome do polígono. É uma coisa que se deduz. Então, é uma dedução que você faz do nome do polígono com relação ao seu lado, ao número de lados que ele tem. Então, por exemplo, aqui está escrito aqui, ó, número de lados e o nome do polígono. Essa é a relação que a gente está fazendo. Então, o polígono que tenha lá 3 lados, que é o que está o primeiro aqui, 3 lados. Lembrando que ele começa no 3. Por que não começa no 1 ou no 2? Polígono com um lado só, se pensar um polígono com um lado só, a figura não fecha, entende? Então, não é polígono, porque só tem um lado. Uma figura com 2 lados também não iria fechar, então não é polígono, tá certo? Então, uma figura que tenha 3 lados, aí sim, isso é polígono, né? Uma figura com 3 lados, que a gente dá o nome de triângulo. Lembrando que triângulo é triângulo, como o próprio nome já diz, são 3 ângulos internos, ok? Consequentemente, 3 ângulos externos também. Uma figura que tenha 4 lados é o que a gente chama de quadrilátero. Então, o que é um quadrilátero? É qualquer figura que tenha 4 lados, certo? Então, quadrilátero é bem extenso, são várias figuras que podem ser estudadas ali, assim como os triângulos, né? Com 3 lados. Mas o quadrilátero tem os quadrados, os retângulos, losango, paralelogramo. Então, o quadrilátero é um conjunto de figuras que tem ali. Então, qualquer figura que tenha 4 lados se chama quadrilátero, certo? Bom, com 5 lados, aí é o pentágono. Pessoal, lembre-se que... Deixa eu colocar aqui, ó. Esse penta é de 5 e o gono de lados. Então, pentágono é uma figura que tenha 5 lados. Qualquer figura com 5 lados. Bom, aqui, ó, 6 lados. É o hexa. Lembra do hexa? A gente já tinha visto anteriormente. Hexa tem relação com 6. E o gono, que está aqui, o gono é lado. Então, o que é um hexágono? É uma figura que tenha 6 lados, certo? Bom, uma figura que tenha 7 lados. Hepta, tá aqui, ó. Hepta é o 7. E gono, a relação do gono é com relação aos seus lados. Então, o heptágono é uma figura que tenha 7 lados. A mesma coisa para o 8 lados. Uma figura que tenha 8 lados. Aí é o octógono, que é esse aqui, ó. Octa é de 8, ok? E o gono de lados. Então, o octógono é uma figura que tenha 8 lados. Até no UFC tem o ringue ali, eles chamam de octógono. Mas é octógono porque o formato dele tem 8 lados, né? Então, é referente à figura plana, octógono, certo? Bom, uma figura que tenha 9 lados, que é esse aqui, ó. Uma figura que tenha 9 lados. É o eneágono. Enea é 9 e o gono de lados. Então, é uma figura que tenha 9 lados, eneágono. Aí depois tem o decágono, que vocês estão vendo aqui. É uma figura que tenha 10 lados. Então, esse deca é de 10. E o outro gono é de lados. Então, decágono é uma figura que tenha 10 lados. Um decágono, que é esse aqui, ó. Uma figura com 11 lados. Então, um decágono, 1 deca é 11 e o gono vem de lados. Tá aqui. O gono de lados. Então, um decágono, uma figura que tenha 11 lados. Dodecágono, figura com 12 lados. Dodeca é 12 e o gono é os lados. Então, dodecágono é uma figura plana que tenha 12 lados, certo? Depois tem o tridecágono, que vocês estão vendo aqui. É uma figura com 13 lados, está aqui, ó, tridecágono. É a mesma situação, tá? Primeiro vem o nome o número em si, depois os seus lados. Então, trideca é 13, depois gono com relação aos seus lados. Certo? Daqui do 13 pulou para o 20, pessoal. Aqui tem o 20, é o icoságono. Icosa é 20 e gono é lado.
O icoságono é uma figura plana que tenha 20 lados. A tabela ela para por aqui, e do 13 pulou para o 14. Mas assim, desculpa, do 13 pulou para o 20. Mas é claro que tem o 14 lados, tem o 15 lados, tem 16 lados, 17 lados. Depois do 20 tem o 21, tem o 22, tem o 23. Isso é infinito, certo? Só que esses que estão na tabela são os que são mais utilizados, os que são mais comentados, certo? Mas fora esse também tem outros que têm nome específico. Desses que estão destacados, eu queria chamar a atenção aqui para pelo menos dois deles. Primeiro o triângulo, que é esse aqui, ó. Vou colocar aqui em verde. Primeiro o triângulo e depois os quadriláteros. Primeiro porque esses dois conjuntos, os triângulos e os quadriláteros, eles são muito amplos para ser estudados, né? Então, vale uma aula a mais de triângulo e uma aula a mais de quadrilátero para esse estudo, tudo bem? Pessoal, então todos esses aí são polígonos, todos eles. Todos eles são polígonos. E cada polígono tem o seu nome específico, sua classificação específica, certo? Bom, passando aqui mais adiante, olha só as figuras. Aqui já tem a relação com as figuras, tá? O triângulo, a gente já está acostumado com o triângulo, a figura tem 3 lados. Uma figura com 4 lados, aqui colocou o quadrado, mas poderia ser o retângulo, losango, paralelogramo, qualquer figura que tenha 4 lados. Então, no caso, foi o quadrado. O pentágono, olha só o pentágono, penta 5, gono de lados, tem 5 lados aqui, pentágono. Hexágono, uma figura com 6 lados. O heptágono, olha só o heptágono, como é que funciona. O octógono, esse aqui é do UFC lá, o formato, né, do ringue e tudo mais. O eneágono, com 9 lados. E o decágono, com 10 lados. Ok? Então, a gente aqui nessa imagem, a gente vê a evolução dos 3 lados para 10 lados. Ok? Então, você percebe como muda as figuras se acrescentar um lado a mais. Tá certo? Então, ó, eu já gostaria de que a gente fizesse uma análise com relação aos lados nesse slide aqui. Olha só o que acontece quando se aumenta um lado na figura. Olha do triângulo para o quadrado, olha do quadrado para o pentágono, do pentágono para o hexágono. Olha o que acontece quando se aumenta um lado. Então, do triângulo para o decágono, olha a evolução, o que muda na sua forma. Então, quando você acrescenta um lado a mais, você percebe que a figura ela fica mais arredondada. Percebe? Ela fica mais arredondada. Que é até o próximo slide aqui, ó, lados do polígono. Olha só a ideia. 7 lados é o heptágono. É esse aqui, né? Depois com 8 lados, está aqui. 9 lados é o eneágono. O decágono com 10 lados, já está mais arredondado. Agora olha só o icoságono, como é que funciona. 20 lados. Olha uma figura com 20 lados. O icoságono. Agora, vamos tentar imaginar uma figura que tenha 40 lados, uma figura com 100 lados. É um círculo, ok? Então, o círculo, ele é um polígono que também tem seus lados, mas são infinitos lados do círculo. Como está descrito aí, ó. Círculo também é um polígono, pois possui lados infinitos. Então, quanto mais lados se vai ter o polígono, mais se assemelha com um círculo, tá certo? Olha só a ideia do círculo. Eu vou ler aqui com vocês que eu acabei falando. Olha só, o círculo é formado com o aumento de lados de um polígono, né? Então, quanto mais lados tem um polígono, mais se semelha com o círculo. Então, se eu tenho um triângulo lá com 3 lados, quanto mais lados eu for colocar nesse triângulo, mais arredondado ele fica e mais parecido com o círculo ele vai ficar. Então, o círculo ele também é um polígono e ele também tem seus lados, né? Bom, pessoal, olha só. Agora nessa parte, nós vamos. Já tinha comentado sobre áreas de um polígono, lá no começo da aula. Então, essas áreas do polígono, lembrando a relação de área, a área, como eu já havia dito, é o espaço que a figura ocupa em um determinado plano. Essa é a ideia de área. É o espaço que uma figura ocupa num plano, ok? Só que conforme muda o formato da figura geométrica, o cálculo da área ele é modificado, né? Então a gente tem que pensar nessa situação. Então, por exemplo, essa figura aqui a gente já conhece, é o retângulo. Lembrando que o retângulo ele tem seus lados não são iguais,
eu tenho dois lados paralelos iguais, outros dois lados paralelos também iguais, mas esses dois lados, a altura e a base, eles não são da mesma medida, certo? Então, esse aqui é um retângulo. Então, como é que calcula a área de um retângulo? Né? Ou seja, como é que se calcula o espaço que um retângulo ocupa num plano? Lembrando que o retângulo é uma figura da geometria plana, só tem duas dimensões, largura e altura, ok? Então, como é que se calcula a área desse retângulo? Olha só. Então, a gente tem que pensar pelo seguinte, eu vou precisar da base desse retângulo, essa base aqui, ó, a base desse retângulo, e eu também preciso da altura desse retângulo, essa altura aqui, ó. Então, é uma multiplicação, como está escrito ali, ó, da base pela altura. Se eu multiplicar a base pela altura, dá todo esse espaço do retângulo aqui. Tudo bem? Então, é o espaço que ele ocupa no plano. Então, está escrito aqui, ó, a área do retângulo está aqui. É uma base vezes a altura. Lembrando que B é de base e H é de altura, porque vem do inglês. Tá? A altura em inglês, que é height. E aí você tem a altura em H. Tá certo? E não em A, como na língua portuguesa. Bom, aí você já percebe que tem aqui a diagonal desse retângulo. Tá aqui a diagonal do retângulo. Essa diagonal aqui. Se eu fizer a diagonal do retângulo, vai formar outra figura geométrica com três lados, que é o triângulo. Essa daqui, ó. Então, você tem um triângulo aqui. E você também tem um outro triângulo aqui em azul. Vou fazer em azul aqui, esse aqui. Olha o outro triângulo em azul. Então, se eu fizer a diagonal de um retângulo ou de um quadrado, vai formar dois triângulos. Então, você percebe que eu peguei o retângulo e cortei ele no meio, pela diagonal. Então, isso já ajuda até no próprio cálculo da área do triângulo. Então, olha só como é que se calcula a área de um triângulo. É a mesma coisa do retângulo. É base vezes a altura. Porém, tem essa divisão por 2. Você já deve imaginar o porquê que se divide por 2. Porque está dividindo no meio o retângulo. E aí forma dois triângulos. Então, quando você divide por 2, ele te dá uma área específica. Ou essa, que é um triângulo. Tá certo? Então, para qualquer triângulo, de qualquer formato, a área desse triângulo vai ser base vezes a altura, dividido por 2. Esse divisão por 2, porque é a metade de um retângulo. Então, você pega a área do retângulo e divide em duas partes, é a área do triângulo. Tudo bem? Bom, a outra ideia aqui é a seguinte, que é de extrema importância também, é falar sobre a unidade de medida de área. Né? Então, por exemplo, você calcula a área de um retângulo, a área de um triângulo, ou de outra figura, porque todas as outras figuras também têm cálculo de área específico, né? Assim como pentágono, hexágono, enfim. Círculo também tem o cálculo de área. A gente tem que pensar na sua unidade de medida. Então, por exemplo, você calculou a área de um triângulo e deu 10. Deu 10. Só que é 10 o quê? Porque só falar no número 10 não é resultado do cálculo em si. Precisa da unidade de medida. Tudo bem? Então, é 10 o quê? Né? Então, qual é a unidade específica para áreas de um polígono? Bom, é as unidades de distância que a gente utiliza. É o milímetro, o centímetro, o decímetro, o metro, o decâmetro, o heptômetro e o quilômetro. São unidades de distância, certo? Aqui eu coloquei algumas, ó. O centímetro, que é esse cm aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Aqui eu coloquei o cm, centímetro. O metro, que é o m, é o mais usual, o metro, né? O quilômetro, km, esses três são os mais usuais. O milímetro não coloquei aqui, mas pode ser milímetro, mm também. Qualquer unidade que envolva distância. Porém, o detalhe está aqui, ó. O 2 aqui em cima. Percebe que todos eles têm o 2, ó. Ou seja, elevado ao quadrado. Tá certo? Então, não é só centímetro. Tem que ser centímetro ao quadrado. Metro quadrado. Quilômetro quadrado. Então, precisa desse 2. Precisa desse elevado ao quadrado. Por que precisa? Foi como eu havia dito. Área é destinada a um polígono e o polígono é uma figura plana. E você deve lembrar que o plano tem duas dimensões, largura e altura. Por ele ter essas duas dimensões, está explicado o 2 que está aí em cima. Né? O 2 é porque são duas dimensões, largura e altura, da geometria plana. Certo? Ou se você quiser pensar em uma outra analogia, que também é um complemento, a base vai ter uma medida. Voltando aqui a área do retângulo. A base vai ter uma medida em centímetro. A altura também vai ter uma medida também em centímetro. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Tá certo? É que nem x vezes x, dá x ao quadrado.
tudo bem? Então, a área tem que ser centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, milímetro quadrado, tudo bem? Essa é a relação para áreas do polígono, certo? Bom, pessoal, finaliza a aula por aqui. Nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre áreas, mais sobre como se calcula áreas desses polígonos, tudo bem? Agradeço a participação de vocês terem assistido aí o vídeo e a gente se vê numa próxima aula, ok? Tchau, tchau, obrigado.